E hoje, irmãos e irmãs, então estamos neste último dia da novena, de nosso Pai São João da Cruz. Que alegria! Desde o início da novena, nosso Pai está nos conduzindo desde o sopé da montanha, nos indicou aquele caminho do desprendimento, dizendo para nós não pegarmos os outros caminhos imperfeitos, os outros dois, mas o caminho da perfeição, o caminho do nada, da desnudez da alma, como o nosso Pai nos coloca, com a finalidade de chegarmos ao topo da montanha, que é exatamente o máximo grau de perfeição, como diz São João da Cruz, que uma alma pode chegar aqui nesta vida. Todo o caminho que nós fizemos, nós vimos como a alma ativamente, depois Deus agindo na alma, as purificações ativas e passivas. Por quê? Porque era necessária essa purificação por conta da desordem, dos sentidos, das paixões que há na alma, esse modo natural de agirmos, que fazia-nos buscar fora de Deus aqueles bens aos quais a alma, por conta dessa desordem, se apega. É possível se apegar. Então a alma, de forma generosa, foi fazendo as purificações nos sentidos, ativamente nas potências da alma, a inteligência, a memória, a vontade. E Deus começou a agir para purificar tudo isso. E foi concedendo aqueles bens, aquelas graças de comunhão, as experiências místicas, ouvir Deus falar, de tal forma que, chegado ao topo do monte, ao Quila. O que acontece com a alma, quando chega a esse mais alto grau de transformação? Em Santa Teresa, as sétimas moradas. Existe, São João da Cruz fala de uma transformação que acontece na alma, de uma união transformante. No noivado já começou essa união, essas moradas, mas ainda não estava completa, não estava intensa, ainda não havia a completa transformação. Agora há uma transformação, de tal forma que a alma, ela começa a ver Deus agir nela. Que lá no alto da montanha, como São João da Cruz coloca naquele desenho, estão lá a glória divina, a honra divina. Mas a alma já se apossa, melhor, Deus se apossa, toma posse da alma e concede a graça de ser conduzida pelo Espírito Santo. Então São João da Cruz, ele vai usar uma imagem muito bela para falar, uma comparação para falar dessa realidade, que é o lenho sendo consumido pelo fogo. Nós temos São João da Cruz que fala isso na chama viva, no cântico espiritual, mas também na noite escura. Ele fala dessa realidade que a alma, ela é transformada pela chama divina, ou seja, é o amor de Deus, é o próprio Espírito Santo que foi fazendo isso na alma. Ele fala que essa chama começou a trabalhar lá no início, quando uma madeira, você coloca fogo na madeira, a madeira está úmida, o fogo, primeiramente, ele vai fazer o quê? Vai aquecer esta madeira, começar a aquecer. E se ela está úmida, vai começar a secá-la. Não sei se você já colocou fogo numa madeira assim, até com casca, Você já viu essa cena? Começa a sair uma fumaça preta, começa a sair até um odor, diferente. São João da Cruz fala, é o Espírito Santo que lá no início já foi purificando a alma, foi secando, foi tirando essa umidade, esse odor, essas imperfeições. Então veja como que desde o início a ação de Deus, ela já estava lá para purificar. Aí temos as purificações
passivas, como foi dito. Já vimos isso ao longo desses dias. Este fogo, eu estou aqui, não estou citando São João da Cruz, mas estou colocando a ideia, né? Este fogo que purifica começa a penetrar o madeiro. Começa, então, esta chama fazer-se sentir na madeira. É quando, então, a alma vai começar numa união. Ela vai ser incandescente, porque já nos seus sentidos, nas potências, né, na inteligência, na vontade, na memória, Deus vai começar a conquistar, né? Começa a conquistar o interior da alma. E ela começa a perceber esta luz, esta chama. E aqui nas sétimas moradas, Santa Teresa, sétima morada, mas nessa união transformante, o fogo não só ilumina, aquece a alma, toma conta da alma, mas também vai transformar a alma numa própria chama viva. A alma se transforma nesta realidade. Por quê? Porque Deus começa a agir nela de forma completa, né? A alma, as ações da alma são ações do próprio Deus. Há uma união contínua da alma com Deus. Não é mais aquela realidade, por exemplo, do noivado que nós vimos, em que a alma experimentava a visita, os consolos de Deus, e depois voltava à sua vida normal. Não. Santa Teresa mesmo coloca isso nas sétimas moradas. Há uma união agora da alma permanente com Deus, porque Deus apossou-se dela. E por que há esta inteireza da união com Deus? Exatamente todo aquele processo, todos os trabalhos de purificação, por exemplo, dos sentidos, os sentidos que estavam antes rebeldes, né? Que não seguiam a luz da razão, e a própria razão, as faculdades da alma estavam também desordenadas. Agora não. Os sentidos, esse mundo sensível que a gente tem, que busca gostos, que percepção, lê a realidade, né, segundo as suas moções naturais, agora os sentidos eles estão purificados, né, estão calados, por assim dizer, e estão submetidos à alma, né, à razão, que está agora iluminada, conquistada por Deus. Então, todo o ser, sentidos, as potências da alma, elas estão unidas em Deus. E é por isso que, nessa união transformante, a vontade de Deus é a vontade da alma. Porque Deus comunica a sua vontade à alma, e a alma ama essa vontade. São João da Cruz fala que a perfeição com Deus é exatamente esta união das vontades. Então vejam que maravilha, como São João da Cruz, nosso Pai, descreve esta realidade, que Santa Teresa também traz isso. Santa Teresa, por exemplo, ela fala, por que Deus vai conceder graças à alma? Exatamente para que ela possa agir, né? Essa realidade da vida espiritual, da oração, Santa Teresa fala, é para a ação, mas não é um agir humano mais, é um agir divino. As almas que chegam a essa união transformantes, muito ela vive para Deus, mas vive para os outros, né? Vive para os outros. E muitas vezes, vejam, se a gente vê na vida dos santos, e santos que não são tão conhecidos, a gente vê como essa união dá à alma, inclusive, uma simplicidade grande, um recolhimento grande, um desprendimento que, você olhando para a pessoa assim, fala, às vezes até desprezam a pessoa, né?
Então, a humildade, a simplicidade, a pureza dela. Externamente, parece... Tem santos que falam assim, isso aí é uma... Não tem muita cultura, não tem muita coisa assim, mas lá na alma a chama está ardente. E você vai ver, ela vive para Deus e vive para os outros. Por quê? Porque esta chama de amor, que é o espírito do esposo, o próprio amor, agora está conduzindo esta alma. A madeira foi inflamada e a chama que produz é o efeito do fogo ali presente. São João da Cruz então fala desta realidade maravilhosa, dizendo inclusive que a alma é divinizada. Tão profunda aqui. E isso é a teologia da igreja, né, irmãos? Bíblica, inclusive, São Pedro fala da graça de Deus que chega a fazer com que na alma tenha a ação, a natureza é divinizada. Então peçamos ao Senhor, por intercessão do nosso Pai, São João da Cruz, esta graça de sermos também nós tomados por esta chama, que é o amor de Deus. Vejam como é o amor de Deus que faz esta obra. Repito, desde o início, a alma é iluminada, aquecida e transformada. Peçamos então que nossas vidas, segundo nos ensina São João da Cruz, sejam assim também tomadas pelo amor de Deus. Que a obra de Deus em nós se faça presente. Sempre que conhecemos a doutrina dos santos do Carmelo, sobretudo, isso deve gerar no nosso coração uma grande esperança, né? Uma grande esperança. A gente vê como que o que Deus quer de nós é só a nossa colaboração, que muitas vezes é penosa, né? Mas quando nós sabemos o que nos espera, isso dá força para nós. E muito mais, quando sabemos quem é que faz em nós essa transformação. Isso nos enche de coragem. Que nosso Pai São João da Cruz, então, interceda por nós, para que nós, fazendo esse caminho do desprendimento, da desnudez, da purificação, possamos ter sempre mais essa chama viva, este amor que vai nos transformando. São João da Cruz, rogai por nós.